nos coloquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 28, os versos 16 a 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 16 a 20, página 38 do Novo Testamento. Diz assim o Santo Evangelho: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de graça e salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentar. Te peço que curve a sua cabeça e ore juntamente comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esta noite em que temos a oportunidade de estar em Tua presença, de ouvir Tua voz, de ouvir e sentir o Teu agir no nosso meio. Obrigado, Senhor, por Tua diversidade representada aqui em cada irmão e cada irmã presente hoje. Fala conosco, Senhor, e que eu seja tão somente um instrumento do Teu agir. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou tentar me organizar para a gente não tomar muito tempo, mas para que eu consiga transmitir o máximo possível da mensagem que temos para o nosso coração hoje. O domingo hoje é o chamado Domingo da Trindade. Ainda é o penúltimo domingo do tempo pascal. Então, semana que vem, culto de Corpus Christi, estaremos encerrando o período da Páscoa, celebrando a Ascensão do Senhor. E então, ou melhor, a Ascensão não, né? Corpo de Cristo. E estaremos encerrando o período da Páscoa. E então entraremos no tempo comum. E o momento em que nós estamos vivendo hoje é uma celebração ao Deus Trino, ao Deus que é diverso. E acho que esse é o momento de nós lembrarmos quem somos. Porque quando nós vimos na primeira leitura, ela abre no Gênesis, mostrando o primeiro registro escrito ali sobre a atuação do Espírito Santo. Dessa pessoa tão ainda incógnita, de quem pouco se sabe, de quem pouco se fala. Algumas igrejas nem falam o nome deles, né, Isaac? O hino que nós cantamos hoje, vocês viram, são 3 estrofes. O primeiro fala sobre Deus que está no templo, a segunda fala Cristo está no templo, a terceira fala tu estás no templo. Nem fala que o Espírito está no templo, tu estás no templo inominável. E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Já há muitas questões teológicas a serem colocadas aí. Por que Deus criaria uma terra sem forma e vazia? Mas nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Até porque isso dá um estudo para muito tempo. Mas o importante que nós queremos registrar é: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Então ele já estava presente. E existem entre os fundamentalistas, principalmente, várias analogias em cima disso, que a água é a igreja e é o Espírito que pairava sobre a igreja. E tá, tudo bem, né? Cada um vê o que quer, onde quer. Mas o que importa é que ele já estava presente, desde o princípio. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aulinha de português, façamos. Quem façamos? Nós. Nós quem? Deus e os anjos? O panteão grego se reuniu nessa hora para auxiliar Deus nisso, talvez? Não. A nossa crença é que o Deus que representado, que aqui é representado pela Trindade, Pai e Espírito Santo, se reuniu para fazer um homem, uma mulher, que representasse a sua diversidade. Que representasse esse Deus que é três, mas que é um. Esse Deus que é um em três. Não existe um ser que represente mais a diversidade do que Deus. E não teria como Deus dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e esse homem não ser diverso como ele. Essa mulher não ser diversa como ele é. Ele abarca em si uma infinidade de coisas, uma personalidade que é múltipla. Hoje ainda dividiram Deus e ainda colocaram ele só como bom. No Antigo Testamento ele ainda era o bom e o mal. Ele era as duas coisas. Ele era tão diverso que ele podia dar vida e também podia matar. Ele era tão diverso que ele podia fazer florescer e fazer secar. Ele era o mesmo Deus que fazia cair a chuva, que secava como o deserto. Ele era o Deus que enviava codornizes para alimentar o povo no deserto, mas que quando o povo murmurava, enviava serpentes ardentes, que picavam e matavam. Esse era o Deus diverso, que abarcava em si a infinidade e que o homem também é a representação em imagem e semelhança desse Deus. E aí hoje nós vemos as pessoas querendo limitar quem é Deus, querendo dizer como ele pode ser, porque Deus é bom. E se Deus é bom, é lógico, então tem que ter alguém que faça o mal, porque ele não faz. E aí se cria uma imagem para culpar. E aí os homens já nem assumem mais as suas responsabilidades, porque tem quem jogar a culpa agora. Mas não é sobre ele que eu quero falar. Esse Deus que é diverso, esse Deus que é múltiplo, e que nos fez imagem e semelhança dessa multiplicidade, ele não pode ser limitado pelas nossas concepções, pela nossa humanidade. E aí entra a comunidade LGBT para subverter mais uma vez e demonstrar em toda a sua essência a diversidade de Deus. Aí vem um ser humano que consegue em si ter a força, pelo menos a representação da força, né, do homem, e a simplicidade e a beleza, a sutileza da mulher. Aí vem um ser humano que consegue ter a rudimentaridade do masculino e todo o brilho do feminino. Um homem que consegue trabalhar bem com as ferramentas, durante o dia consegue assentar tijolos, rebocar uma parede,
E no final da noite bater um bolo de chocolate com calda, sem perder em nada a plenitude da sua essência. A gente vê uma mulher que ela é capaz de sair durante o dia e ganhar o seu pão, dirigindo um caminhão às vezes, e à noite consegue ter a leveza de amamentar. A gente consegue ver um homem que durante o dia pega o seu piloto para escrever no quadro branco e à noite bota a maquiagem e o salto alto. E não estou falando de mim não, ele vai para uma boate apresentar um show. Isso é diversidade. Isso é Deus. Isso é Deus. E é inacreditável como algumas pessoas insistem em não ver Deus naquilo que Ele se mostra mais presente. A diversidade do ser humano. A diversidade de quem somos. De termos a plena capacidade de fazer tudo o que é bom. E ao mesmo tempo, sermos indignos para fazer o mal. O mesmo ser humano que estende a mão para dar o pão é o que segura a arma que dá o tiro. Somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Essa semana, quando eu estive lá enfrentando a besta de Balaão, porque a gente não tenta ser literalista, mas a gente vê que a Bíblia é literalista às vezes, né? O jumento fala. Tá gravando. Eu não falei em nome de ninguém. Você me ouviu falar alguma coisa? Eu não falei nada. Mas até me perder a linha, tá vendo? Mas a gente entende que a diversidade de Deus ela se manifesta quando Ele nos permite entendermos tudo que Ele é nas nossas vidas. Cada um de nós aqui é uma representação desse Deus, dessa diversidade que se mostra todos os dias. E às vezes a gente tenta entender como é isso, como se dá isso, como é que é, quem é que tem a função de quê dentro da Trindade? Quem é? Porque é Pai, é Filho, é Espírito Santo, quem é maior? Quem na hierarquia, quem é que manda mais? Não existe um que mande mais, nem um que mande menos. Não existe uma hierarquia. Isso é a nossa mentalidade capitalista, que tenta hierarquizar tudo. Mas existe uma importância em cada uma das pessoas da Trindade. E muitas vezes é ignorada a atuação do Espírito Santo. Muitas vezes ele é silenciado. Até mesmo esquecemos de reconhecer a sua ação, o seu agir. E hoje em dia, principalmente, o Espírito Santo está reduzido a uma pessoa que faz alguns pularem, se movimentarem de formas que a gente talvez não consiga entender. Eu não estou dizendo que ele não possa fazer. Eu hoje tenho uma mentalidade muito diferente da que eu tinha há alguns anos atrás. E antigamente eu tinha uma mania de achar que o Espírito Santo ele só estava presente se alguém se levantasse tomado pelo poder. Quem veio de igreja pentecostal sabe muito bem do que estou falando. E aí eu lembro sempre de uma coisa que isso os batistas me ensinaram. Porque eu me lembro que na minha época de Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus metia o pau na Batista, porque dizia que a Batista não tinha o Espírito Santo.
E os batistas diziam: nós temos o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ninguém confessa que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então temos. E os batistas, em compensação, metiam Paulo nos assembleanos, porque não acreditavam que aquele movimento que acontecia nas igrejas Assembleias de Deus era o Espírito Santo. Era esse espírito de chocarrice. E aí eu te digo, meu irmão, ele é tão diverso, mas ele é tão diverso, que ele pode falar no meio daquele movimento todo, e pode falar no silêncio de uma simples oração. Amém. Eu me lembro uma passagem muito bonita que tem no livro dos Reis, quando Elias está numa caverna amedrontado, por causa da perseguição que ele estava sofrendo. Então Deus vai falar com ele. E o texto registra que passou um grande temporal, uma tempestade muito forte. E todos diziam: Deus está nessa tempestade. E ele dizia: não, Deus não está nessa tempestade. E de repente veio um grande terremoto que se abalou toda aquela estrutura. E disseram para ele: Deus está nesse terremoto. E ele disse: não, Deus não está nesse terremoto. E de repente soprou uma brisa muito leve e suave. E Elias saiu da caverna tremendo e disse: eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve. Que Deus falou a Elias, uma brisa suave. Deus fala no silêncio de uma simples oração. Podemos ver quando uma criança ora. Mas Deus também fala em movimentos estrondosos, como os que fizemos hoje no nosso louvor. Olha que reflexão de diversidade. A nossa igreja, ela é tão diversa, ela é tão imagem de Deus, da plenitude de Deus, que nós conseguimos conviver juntos, os barulhentos e os mais silenciosos, nos respeitando mutuamente e dizendo: Deus está em cada um de nós. Isso é o Deus diverso. É o Deus que grita, que se cala. É o Deus que demonstra todos os dias que está presente nas nossas vidas, quando nos permite aprender até com as nossas dificuldades. Compreender a ação de Deus é se permitir ter espaço para viver toda essa diversidade. Nós vivemos dias em que as pessoas arvoram saber o que é a vontade perfeita de Deus. Tanto que todos nós somos instruídos aí fora por conta disso. Todos nós já ouvimos em algum momento dizer que nós não temos direito de exercer a nossa fé da forma como exercemos hoje, porque Deus nos ama. Deus ama sim. O problema de Deus está na sua prática. Deus ama você, Ele só não ama a diversidade que existe em você. Para você conseguir entender a plenitude de Deus, você tem que entrar dentro da caixinha que nós vamos te apresentar. Quando você entrar dentro dessa forma, aí você vai estar encaixado exatamente, como eles dizem, no centro da vontade de Deus. E aí vem a pergunta, né? Onde é que é a periferia? Eu vou para lá, porque eu sou periférico. Eu vou para a periferia da vontade de Deus, então. Deus nos abraça com toda a nossa diversidade. No boletim que vocês vão receber daqui a 2 semanas, referente ao dia de hoje, o boletim já está para ser pronto, mas o nosso irmão que é responsável por isso, ele está de licença, e ele vai retornar e falar um pouco sobre isso, sobre como é importante nós entendermos e respeitarmos a diversidade de quem somos. Se você parar, e eu não vou fazer isso com uma forma neurolinguística, mas olhe para o seu lado. Veja
a diferença que existe em cada um de nós. Ninguém aqui é igual. Por mais diverso que eu tente ser, eu ainda não sou tão diverso quanto o Robert. Mas eu chego lá, Robert. Amém. Deus trabalha nesse mistério. Olha o verso, olha a diferença que o verso tem da Leia. Imagina se todos nós fôssemos igual produto de fábrica. Sai todo mundo igual. Que representação de Deus é essa? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aí Deus diz ainda, faz a mulher. E viu Deus que isso era bom. E aí a gente tenta uniformizar a coisa, e alguém quer dizer, não, porque Deus fez homem e mulher. E aí já tem pano para manga, a gente diz, tá bom, então Deus é homem e mulher, porque Ele fez os dois à sua imagem. E semelhança? Então Deus é homem e é mulher? Amém por isso. Amém. Eu creio. O meu Deus, Ele é diverso. Ele é pai e Ele é mãe. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não somos isso porque alguém quer que nós sejamos. Somos isso porque Ele nos fez assim. Com essa diversidade que trazemos dentro de nós, esse universo, essas camadas que nos sobrepõem. Somos pai e mãe, somos empresários. Olhe para a sua vida, veja quem você é. Durante o dia, Dilson, é trabalhador. Quando chega de noite é esposo, é estudante. Marcão então nem se fala. Marcão é pai, avô, esposo, pedreiro, PM, cozinheiro, eletricista, marceneiro, diácono. Cada um de nós somos a imagem e semelhança de Deus. Toda essa diversidade que somos. Então quando alguém chegar para você e te disser, Robert, se você quer ser bênção na mão do Senhor, entre na caixinha. Você diga, a caixinha não me cabe. Meu Deus não cabe numa caixinha. O meu Deus é diverso demais. Deus, Ele é como uma rosa. Se você tentar tirar todas as pétalas, ela perde toda a beleza que ela tem. Você já reparou uma rosa como é que ela é? As pétalas não são iguais. Todo mundo olha e acha lindo o conjunto que ela forma, mas nunca reparou que uma única pétala não é uma rosa. Ela só é uma rosa porque ela tem todas as pétalas juntas, formando aquela diversidade, uma gama de tons e sobretons, para formar aquela beleza que é a rosa. Assim é Deus, assim somos nós. Nós somos a diversidade, o reflexo de toda essa diversidade. E não aceite, meu irmão, que em momento algum alguém venha te dizer que você não pode ser tudo isso, porque Deus não te ama assim. Que para Deus te amar, você vai ter que se encaixar dentro daquilo que alguns acham que é Deus. E que eu te digo, se o meu Deus fosse aquilo, eu não queria servir a Deus. Eu só sirvo a Deus hoje porque eu entendi que Ele é infinitamente mais do que tudo aquilo que um dia me disseram que Ele era. Hoje eu entendo que Deus fala pela boca de cada um de vocês, de cada um de nós, que Deus nos alimenta com toda essa diversidade. Então, o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo, foi quem disse: façamos cada um dos meus filhos a nossa imagem, a nossa semelhança, segundo a nossa diversidade, a diversidade de quem somos, sempre seremos.
Então, até que estejamos prontos para sermos esse arco-íris de cores lá no céu, vivamos dessa mesma forma a nossa vida, todos os dias, glorificando a Deus na nossa diversidade, na diversidade de quem Ele nos fez ser, todos os dias, seja héteros, seja homos, seja homens, mulheres, trans, somos a imagem da diversidade de Deus. Amém? Então, de pé, meus irmãos e